Evangelho de Mateus, capítulo 13. Nós vamos ler a partir do verso 1. Nós ainda estamos na série Verdadeiramente Livres. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre ser livres para frutificar. Quem quer aqui ver a sua vida frutificar? É muito bom ver frutificação em nossa vida, sim ou não? É muito bom nós vermos os frutos daquilo que fazemos, plantamos, nos esforçamos. É muito bom ver frutos espirituais brotando em nós quando nos dedicamos ao Senhor, quando buscamos a presença dEle. Todo mundo aqui quer frutificar. Todo mundo quer ter boas colheitas, sim ou não? Todo mundo quer colher bons frutos, isso é fato. Mas é interessante que Jesus deu um ensinamento a respeito disso. A respeito de por que muitas vezes não temos a frutificação. Por que muitas vezes nos esforçamos tanto e não chegamos em lugar nenhum? Por que muitas vezes desistimos da fé, desistimos da igreja? E Jesus ensinou isso através de uma parábola muito poderosa e muito clara para nós. E hoje eu quero caminhar com você dentro dessas palavras de Jesus. O texto é quase autoexplicativo, mas nós vamos tentar mergulhar um pouquinho mais fundo, para tentar trazer alguns segredos para fora, para que edifique a nossa vida, para que seja norte para a nossa caminhada, para que seja apontamento para a nossa vida. Amém? Então isso está em Mateus capítulo 13 e eu quero ler com você a partir do verso 1. Pode projetar para mim, por favor. Diz assim: naquele mesmo dia Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que por isso ele entrou em um barco e assentou-se. O povo reunido na praia falou ao povo reunido na praia. Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho. As aves do céu vieram e comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Logo brotou, porque a terra não era profunda, mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu no meio dos espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. E outra ainda caiu em boa terra. Deu boa colheita, a 100, 60 e 30 por 1. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Eu quero que você pule comigo lá para o verso 18, do mesmo capítulo. Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração. Esse é o caso da semente que caiu à beira do caminho. Quanto à semente que caiu em terreno pedregoso, esse é o caso daquele que ouve a palavra, logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Quanto à semente que caiu no meio dos espinhos, esse é o caso daquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. E quanto à semente que caiu em boa terra, esse é o caso daquele que ouve a palavra e a entende, e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por 1. Querido, vamos lá. Jesus está ensinando um princípio muito poderoso aqui, que a palavra dele é a semente, que vai cair numa terra chamada coração. Agora, o que é interessante, eu entendo muito pouco de agricultura, mas o que é interessante quando nós falamos de plantar? É que tão importante quanto uma boa semente
é importante uma terra bem preparada. Qualquer semente colocada em uma terra não pronta para recebê-la é desperdício de semente. Então, quando eu olho por essa perspectiva, eu percebo que a palavra de Deus como semente vai ser sempre boa. Você concorda comigo? Então, que o problema da ausência da frutificação não é a semente, mas sim a terra do meu coração. Aí eu entendo, por exemplo, um versículo que Salomão disse, e que a Alaine gosta bastante, que diz que de tudo que nós devemos guardar o nosso coração, porque do nosso coração flui todos os caminhos da vida. Ou seja, tudo que vamos viver tem a ver com a estrutura, com a forma que o nosso coração está. Tudo que vamos viver na vida, todas as fontes da vida, todos os caminhos da vida, fluem a partir do coração. E a palavra de Deus, ela quer cair no nosso coração para gerar frutos a partir de dentro de nós. Porque tudo aquilo que nós fazemos apenas exteriormente não tem duração. Mas aquilo que nós fazemos a partir de um coração transformado, isso permanece e frutifica. Então aqui Jesus apresenta alguns tipos de terra, alguns tipos de coração. E pode ser que o nosso se encaixe em um desses tipos. E pode ser que isso que não esteja nos deixando livres para frutificar. Porque ainda há coisas dentro do nosso coração que precisam ser mexidos. Então a terra que tem aí dentro é muito importante. E hoje Jesus vai mexer com a terrinha do seu coração. Olha para a pessoa que está do teu lado e fala assim: hoje Jesus vai mexer nessa terrinha. E aí o que acontece? Acontece que essa parábola, essa história que Jesus contou, ela é citada em 3 evangelhos. Mateus conta ela, Marcos também e Lucas também. Elas são idênticas. E cada uma delas traz alguns pequenos detalhes diferentes que fazem enriquecer um pouco mais o entendimento que vamos ter nessa noite. Então, o primeiro tipo de semente, a primeira semente caiu no primeiro tipo de terra. E qual era o tipo de terra? Jesus disse que o semeador saiu a semear e parte da semente, parte da palavra de Deus, parte daquilo que Deus estava fazendo, caiu à beira do caminho. Então veio o maligno e roubou. E aí, se nós formos para o livro de Marcos, Marcos vai dizer que Satanás roubou. E se nós formos para o livro de Lucas, Lucas vai dizer que o diabo pegou. Pastor, mas não é tudo mesmo? Só que é interessante ter três formas de se referir ao nosso inimigo diferentes. Por quê? Porque cada um desses nomes traz uma atribuição diferente. Então pode ser que na vida de um ele atue de uma forma, na vida do outro ele esteja atuando de outra, e na vida do outro ele esteja atuando de outra forma, para conseguir roubar a semente. Então vamos entender um pouco sobre a beira do caminho. Que tipo de terra e que tipo de coração é esse coração beira de caminho? Esse tipo de coração, primeira coisa que nós temos que entender, ele é duro. Por quê, pastor? Porque uma terra preparada para plantar não é um caminho para se transitar. É? Não. Porque todo caminho onde as pessoas transitam, a terra fica compactada e consequentemente fica como? Dura. Então, se a semente caiu à beira do caminho, ela não foi lançada numa terra própria, numa terra já tratada. Nós estamos falando de uma terra ainda endurecida. E nós estamos falando de pessoas que se assentam para ouvir a palavra, porque Jesus estava falando com uma multidão que estava ouvindo ele. Então, às vezes você tem sentado aqui domingo após domingo, frequentado a igreja domingo após domingo, mas o teu coração ainda permanece endurecido para o agir da palavra. Então a semente cai ali, só que ela fica superficial ali em cima daquela terra dura, e então ela é roubada.
pelo inimigo. Justamente porque está ali. Agora, como eu sei, como você pode analisar se o teu coração está duro ou não? Pastor, eu acho que meu coração é tão facinho. Como você pode fazer essa análise do seu próprio coração com relação ao tipo de dureza que ele tem referente à palavra de Deus? Porque um coração amolecido para Deus não é a pessoa que é chorona. Isso tem a ver às vezes com o teu temperamento. Você pode chorar bastante e ter o coração duro. Você pode chorar de raiva. Pode ou não pode? Aí o coração vai estar molinho naquela hora? Não. Então não tem a ver com choro, não tem a ver com, entre aspas, o exterior quebrantado. Não, tem a ver com o coração quebrantado. É o coração quebrantado e contrito que Deus não despreza. O coração. A Bíblia diz, por exemplo, que Esaú, irmão de Jacó, foi tentar buscar a remissão do erro que ele cometeu com lágrimas e choro, mas não alcançou. Por quê? Porque as lágrimas e choro era exterior, mas não estava refletindo um coração quebrantado. Então, como eu posso saber, pastor? É simples. A semente caiu à beira do caminho. Se a palavra de Deus para você é sempre a margem, é sempre a última opção, se a palavra de Deus para você é sempre a última coisa que você recorre, pode ser que teu coração esteja duro e ela não esteja atuando em você. Então você tenta todas as alternativas, você coloca em prática todas as suas ideias, você age com a força do seu braço, com tudo que você pode, e quando tudo deu errado, ou quando você vê que nada está fluindo, então você fala, nossa, deixa eu orar, deixa eu ir na igreja esse domingo, ver se eu faço um descarrego e fica melhor. O que é isso? Isso muitas vezes você está deixando a palavra de Deus, você sabe que ela é importante, por isso que você está ali para receber a semente, mas ela continua caindo à margem para você, sempre à beira, ela nunca é o centro, ela nunca está na centralidade, ela nunca está no alvo da tua vida, ela nunca é a base do teu direcionamento, ela nunca é a tua bússola, entende ou não? Ela é uma das opções que você tem, então ela está sempre à margem, sempre à beira. Isso, pessoas que pensam e agem assim, que tem a palavra de Deus lá como princípios de, deixa eu ver o que eu consigo primeiro, então tá ruim, então vou na igreja. É porque o coração ainda está endurecido, porque a palavra de Deus ainda continua numa terra dura, lá na beiradinha dela. Lá na beiradinha dela. E essa palavra que caiu ali, essa semente que caiu ali, é muito fácil de ser roubado pelo inimigo. Porque ela fica superficial, totalmente superficial. Então ela é muito fácil de ser roubada pelo inimigo. Aí tem alguns tipos de atuação. A palavra maligno que Mateus cita, que ele fala que é o maligno que rouba a semente, ela também poderia ser traduzida para nós como mal. No dicionário, no Novo Testamento, ela é tanto traduzida como maligno, como ela é traduzida como mal. Vou dar um exemplo para você. Quem lembra do final do Pai Nosso? Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, amém. Essa palavra mal é a mesma palavra para maligno aqui. Então lá no Pai Nosso você também poderia... O que Jesus está ensinando? Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do maligno. Quando nós caímos em tentação e pecamos, estamos com brechas para o maligno. Então... é a mesma coisa. Então a palavra pode ser traduzida por mal, pode ser traduzida por maligno. O que eu quero dizer com isso? Às vezes, o roubo da semente é quando Satanás faz você pensar de forma equivocada com quem Deus é, e você olha para Deus como um Deus mau, um Deus que castiga, um Deus que não está abençoando, um Deus ruim. Então ele inverte a tua ótica com relação a quem Deus é, e você não consegue enxergar o bem em Deus, ou o bem no que você está fazendo com a palavra. Então você não tem uma visão clara a respeito de quem Deus é. Então isso faz com que o mal venha roubar a tua semente, e você fica sem. Você perdeu tudo aquilo que caiu, porque você estava com o coração endurecido, mas manteve a palavra à margem, manteve ela sempre na beirada. Já no livro de Marcos vai falar que foi Satanás. E sabe o que vou ler a definição do dicionário grego com vocês aqui.
Satanás, significado, adversário, alguém que se opõe à ação ou ao propósito de outra pessoa. Um adversário, alguém que se opõe à ação ou ao propósito de outro. Essa é a definição do dicionário. Então o que acontece? Às vezes a palavra está ali, na terrinha dura, à margem, mas ainda está ali. Aí sabe o que ele quer? Ele quer que você nunca viva o propósito de Deus e nunca você tenha uma ação condizente àquela palavra que você recebeu. Então ele vai se opor para que você não faça conforme você foi instruído. Ele vai se opor para que você não faça conforme a palavra de Deus te orientou. Ele vai ser o adversário contra qualquer ação que você possa ter e principalmente contra o propósito que Deus tem sobre a tua vida. Você não nasceu por acaso, você não foi criado por acaso, você não foi chamado apenas para existir. Deus te criou porque Ele tem um propósito sobre você. Às vezes esse teu propósito está ligado com a área de trabalho que você está vivendo. Às vezes esse propósito, Deus quer você na área dos negócios. Às vezes Deus quer você na política. Às vezes Deus quer você em ambientes que você nunca imaginou que Deus podia te usar. Mas é lá que Ele quer te usar. Por muito tempo as pessoas pensaram que ter um propósito em Deus era ter algum cargo eclesiástico. Ei, isso é o maior equívoco. Equívoco? O maior equívoco que nós podemos cometer. Esse é o maior equívoco que nós podemos cometer. Deus pode usar pessoas em todas as áreas da sociedade como luz. Como luz. Ele não disse, vocês são a luz do mundo. Brilhem. Se você se esconder debaixo de uma vasilha, você não serve para nada. Vocês são o sal da terra, temperem. Se vocês não tiverem sabor, vocês não servem para nada. Agora, eu vou ser luz do mundo onde? Fechado dentro da parede de uma igreja? Não, lá no lugar do mundo que eu estou inserido. Seja luz na onde você trabalha, nos lugares que Deus tem te inserido. Pastor, eu não sei como fazer. É muito fácil. O nosso mundo anda tão torto, tão torto, que é só edificar reto. Qualquer edificação reta denuncia edificação torta do lado. Quem já foi em Santos? Quem já viu os prédios tortos em Santos? É estranho, mas está lá, um monte de prédio, todo o povo morando e o prédio está assim. Ó. Agora, como você sabe que o prédio está assim? Porque tem outro reto do lado. Porque se tivesse só ele sozinho, você ia ter que olhar um monte de vezes e falar, nossa, parece que está torto. O outro ia falar, não, está não. Não é? Porque a gente não tem parâmetro. Então a gente vive num mundo tão torto, querido, que para ser luz você só precisa... Nosso mundo anda tão em trevas, querido, que um vagalume ilumina. É só você edificar reto. Fazer mediante os princípios da palavra de Deus. Tirar a palavra de Deus da margem da tua vida e trazer ela para o centro. Eu não vou fazer porque a Bíblia não me ensina assim. Eu não vou fazer porque isso não é princípio da palavra de Deus. E conforme você for fazendo reto, você vai edificando algo. E o que está torto do lado é denunciado. Rapidamente é denunciado. Mas para isso nós precisamos trazer a palavra de Deus para o centro. Porque senão o nosso adversário vai trabalhar para roubar o nosso propósito. Sem dúvida ele vai trabalhar para roubar o nosso propósito. E aí lá no livro de Lucas, ele chama de diabo. É o mesmo tinhoso, gente. Mas ele chama de diabo, e diabo significa aquele que calunia, que difama, que acusa falsamente. O caluniador, aquele que traz falsas acusações. Esse é o significado de diabo. Então, pode ser que você, apesar da palavra de Deus ser a margem da tua vida, você é uma pessoa que tem posicionamento de caráter. O que ele vai usar então para tentar te destruir? Calúnia. Vai falar falsamente de você, vai tentar fazer de alguma forma você ficar revoltado e perder a palavra de Deus. E perder a semente que foi plantada em você. Pastor, como eu faço para trazer a palavra para o centro? Jesus também ensinou. Ele começa o texto dizendo assim, se alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, esse é aquele que caiu à beira do caminho. Qual que é o problema? O problema é que nós vivemos a geração que mais tem entretenimento. Sim ou não?
Então se Satanás consegue nos manter distraídos o tempo todo, nós nunca vamos dar o real entendimento, nós nunca vamos ter o real entendimento que a palavra de Deus quer nos dar. Aí a gente vem para a igreja. E eu não tenho problema nenhum de você estar com o seu celular na igreja. E nem de você usar a Bíblia nele, eu uso. E eu não tenho problema nenhum que você faça as suas anotações no seu bloco de nota do teu celular. Só que se você vai se distrair no Instagram durante a palavra, se você vai olhar mensagem de WhatsApp durante a palavra, se você vai ficar se distraindo com coisas durante a palavra, querido, deixa eu te explicar uma coisa. Satanás está fazendo de tudo para roubar a semente que está sendo lançada na tua vida. Porque você não vai conseguir compreender, porque nada que você não presta atenção, você entende. Quem já foi para uma reunião de trabalho e de repente ali no meio da reunião de trabalho você deu uma vagueada ali na mente, aquela perdida, de repente o assunto virou, você olhou para o cara do lado e falou assim: o que falou mesmo? Porque você se perdeu, às vezes pensou em alguma coisa de fora. Agora se numa reunião de trabalho, que a cabeça está correndo risco, você faz isso, imagina que tem gente que está aqui só de corpo presente. A mente está lá na lua. No problema que tem que resolver amanhã. Vamos falar disso daqui a pouco. Nas coisas que tem que ser feito depois. A mente vai para todos os lugares, mas não fixa na palavra de Deus. Então você não a entende. E sem entendê-la, ela não vai mexer com a tua terra. Ela não vai vir para o centro. Ela vai ficar sempre à margem, sempre à beira. Jesus quer que você compreenda, não com o intelecto, mas com o teu espírito. E para isso você tem que estar aberto para que Jesus faça. Então, esse é o primeiro tipo de terra. Amém? Vocês estão quietinhos hoje. Fala para a pessoa que está do teu lado: Jesus está mexendo na terrinha aí? Fala para ele. O segundo tipo de terra é a semente que caiu no terreno pedregoso. Esse é o caso daquele que ouve a palavra, logo recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo abandona. Vamos lá. Que tipo de terreno que é esse? Esse é o terreno da pessoa que veio buscar Jesus e está precisando muito de uma bênção, de alguma coisa que Deus faça. Está precisando demais de Deus. Então ele vem com o coração quebrantado. A terra está pronta ali. Normalmente essas coisas acontecem, eu não vou dizer que é sempre, mas quase todas as vezes, quando a gente está passando por algum problema. Porque a dor é didática, gente. A dor, na intenção de Satanás, é te destruir. Na intenção de Deus é te ensinar. A dor, muitas vezes, é o modelo pedagógico de Deus. Para que Ele possa nos ensinar coisas. Então, muitas vezes, quando a gente está passando por algum problema, por alguma tribulação, a terra mexe. O coração se quebranta. A gente fica facinho para Deus. Qualquer pessoa que ora por nós, a gente chora. Qualquer pessoa que oferece a oração, a gente está aceitando. É ou não é assim? Põe lá nos grupos: gente, ora por mim, expõe que está com problema. Por quê? Porque o coração se quebrantou, porque está doendo. Porque tem algo ali que está apertando. Então a terra superficial, ela fica molinha. Então a pessoa recebe a palavra com alegria. É isso que Jesus falou: e recebendo com alegria. Por quê? Porque está fazendo efeito já rapidinho. A palavra cai e já começa a crescer dentro de você. E essa experiência é maravilhosa, quando a gente sente a palavra de Deus entrando, mexendo com a gente, e a gente se quebranta na presença dEle, e de repente a gente vê as coisas se transformarem na nossa vida, milagres acontecerem. Quem já viveu isso? Pouca gente, hein? Que pena. Ajuda eu, quem já viveu isso? Aí, tem mais agora. Então, é uma maravilha quando acontece isso, e Deus começa a mexer ali e tal. Aí Jesus fala que esse tipo de terreno, lá no fundo, tem pedras. A superfície está boa, só que no fundo tem pedras.
Aí eu entendo por quê, eu imagino que seja isso, tá bom? Se você trabalha com agricultura, não me julgue. Aí eu imagino que é por isso que a pessoa, antes de plantar, pega um arado enorme, enfia na terra e revira ela. Por quê? Porque na parte de baixo, onde as raízes vão crescer, não pode haver pedras. Porque senão vai impedir o crescimento da planta. Ela vai morrer facilmente porque não tem raiz em si própria. Então uma pessoa, antes de plantar, vai revirar a terra toda com o arado, para que a terra esteja propícia, completamente propícia para o plantio. Não é o caso desta terra. Essa terra guardava dentro de si algumas pedras. E eis aí coisas que nós vivemos. Quantos de nós recebemos o evangelho com alegria? As bênçãos de Jesus com alegria? O que Deus pode fazer na nossa vida com alegria? Mas na hora que Ele começa a mexer em lugares mais profundos, nós fugimos. Sabe o que eu costumo exemplificar, e eu gosto desse exemplo? É como receber alguém em casa. Normalmente nós abrimos a porta da sala, colocamos às vezes até uma mesa para a pessoa, servimos um bom café ou um bom jantar, e a pessoa vai embora. Ela não viu o teu quarto. E o teu quarto às vezes estava com roupa no chão, sapato jogado, roupa em cima da cama, lençol revirado. Sim ou não? Mas a sala estava linda. Ninguém foi lá ver o seu quartinho de despejo, aquele que você fecha a porta rapidinho, porque você não tem nem coragem de encarar a limpeza. Agora tem pessoas que chamam Jesus para dentro de casa, mas eles querem que Jesus fique só na sala. Deixa eu te contar uma coisa, Jesus agora é dono da sua casa. Agora você tem que abrir a porta do quarto e falar: Jesus, pode entrar, está todo bagunçado, mas ele é teu. Aí Jesus vai querer abrir a porta do seu guarda-roupa, fuçar nas suas gavetas. Jesus vai querer ir lá no seu quartinho, e Ele vai abrir o quartinho e vai falar assim: deixa eu pôr para fora o que você tem que jogar fora, e deixa eu te mostrar o que você tem que guardar. Isso é mexer nas pedras. Isso é cavucar no fundo. É entender que Jesus é dono de tudo, e não só da parte superficial da tua vida, só da área religiosa dela. Jesus é dono de tudo na sua vida. Quem tem um pouquinho mais, eu acho que se você tem acima de 25 anos, você vai lembrar da canção. Teve uma canção que o Brasil inteiro cantou. Eu acho que foi a primeira canção considerada evangélica que o Brasil todo cantou. E Regis Danese cantava: entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura e sara todas as feridas. Tem gente que quer ser curado das feridas, mas não quer que Jesus mexa nas estruturas. Então Ele vai mexer primeiro lá no profundo. Agora o que é maravilhoso e poderoso e interessante nisso é que Jesus explicou como isso vai acontecer. Ele disse assim, cresce rapidamente e traz alegria. Essa palavra que logo cresce, que logo mexe com você. Todavia, ela não tem raiz em si mesma, permanece por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, essa pessoa logo a abandona. Sabe como que Jesus vai mexer nas pedras? Perseguição e tribulação. Aí fala: pastor, eu vim para a igreja para as coisas melhorar. Vai melhorar. Vai melhorar porque as pedras vão sair. É que o processo de retirada das pedras muitas vezes vai nos incomodar. Por quê? Porque tem pedra que a gente gosta. Tem pedra que é a estrutura da nossa vida que a gente fala: não mexe aí. Pau que nasce torto, morre torto. Quem já escutou essa? Eu sou assim, nasci assim, vou morrer assim. Vai nada, Jesus vai te pegar. Primeiro que você não é pau, você é barro. E barro ele mexe o tanto que ele quer e te faz de novo. E depois se você insistir em ser pau, porque tem gente que é muito duro, né? Jesus era carpinteiro, querido. Ele vai meter o formão em você, vai te fazer virar pó e te faz um MDF novo. E pronto, acabou. Se você é de Jesus, você tem que deixar Ele mexer. E você vai ficar melhor depois de moldado por Ele. Muito melhor. É que na hora de mexer, Ele diz que não tem outro jeito.
Agora o problema é que ele disse que pessoas com essas pedras que não querem se deixar ser mexidos, na hora da tribulação e da perseguição, eles fogem. Eles desistem. Quantas vezes você já desistiu da tua fé? Quantas vezes você já abandonou a igreja? Quantas vezes você já começou e parou? Jesus não quer mais que você pare. Porque qualquer dor, ou qualquer perseguição, ou qualquer tribulação que vier, Satanás tem a intenção de destruir. Jesus tem a intenção de te limpar. Para te tornar uma terra mais frutífera, para te tornar uma terra mais poderosa, para te tornar uma terra mais regada pelo Espírito dele. Quem crê nisso? Então nós precisamos muito entender que há uma pedagogia em Deus. E Ele é Pai. E o Pai corrige os filhos que ama. E Deus nos ama. Que tanto Ele nos ama? Ele ama a ponto de entregar Jesus para morrer por nós e perdoar os nossos pecados. Ele ama com o melhor que Ele tem. Ele ama com toda a essência do seu ser. O amor de Deus é muito maior do que você imagina. Só que o amor de Deus não é um selo de que todas as suas vontades sejam atendidas, ou de que tudo na vida aconteça do jeito que você quer. E se o evangelho para você até hoje foi pregado dessa forma, isso não é o evangelho. Porque Jesus não o pregou assim. Que você ia receber tudo que você quisesse. Porque tem coisas que Deus não quer nos dar, porque não tem a ver com o propósito. E tem coisas que Ele não quer fazer na nossa vida. Por quê? Porque não tem a ver com o que Ele idealizou para nós. Pastor, mas por que eu tinha que viver a vontade de Deus e não a minha? Porque a Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Então você não vai sofrer vivendo a vontade de Deus. Pelo contrário, vai ser bom, agradável e perfeito. Isso é maravilhoso. Só que as terras precisam sair, porque aí a palavra vai poder entrar nos lugares mais profundos da nossa vida. Ir para os lugares mais profundos da nossa vida e mexer com a gente. Quem quer ter uma terra revirada e limpa das pedras, diz amém. O outro tipo de terra era uma terra boa. A Bíblia diz que a terra caiu, a semente caiu, só que os espinhos sufocaram as plantas que estavam nascendo. Então a terra não era ruim. Quem está entendendo o que eu estou falando? Já estava pronta a terra. O problema é o que estava crescendo junto com a frutificação da palavra. O problema aqui não era a terra em si, mas o que estava crescendo junto naquela terra. Tinha mais coisa crescendo além da palavra de Deus crescendo. Além da estrutura da palavra de Deus crescendo em você. E a primeira coisa que Jesus fala é das preocupações da vida. Mas eu vou deixar as preocupações da vida por último. Porque tanto no livro de Mateus, de Marcos e de Lucas também tem alguns pontinhos diferentes aqui. Eu quero ressaltar isso. Mateus, além das preocupações da vida, vai ressaltar o engano das riquezas. Se a tua vida na terra é pensando só em dinheiro, querido, está errado. Tem pessoa que a vida dele é ter grana. Eu conheço alguns. Imagino que você também. Ah não, meu projeto de vida é com 30 anos, ter não sei quanto guardado, ter não sei quanto investido. E não tem problema você ter objetivos. Não tem problema, só que eu vou te falar uma coisa. Normalmente quando você coloca isso no centro da tua vida, isso é um espinho que vai crescer e sufocar a palavra de Deus dentro de você. Não tem problema você ter objetivos, não tem problema você traçar metas, não tem problema você trabalhar de forma organizada para ser próspero, isso é inteligente, isso é bíblico e Deus quer que você faça isso. Os talentos foram dados para as pessoas conforme a capacidade delas, então seja capacitado na gestão do teu dinheiro, porque Deus vai multiplicar o volume de semente que você tem.
Quem sabe um dia você não é um daqueles dizimistas, como a gente ouve uns testemunhos por aí, que o cara fica com 10%, que já é milhões, e ele dizima 90%. Quem sabe você não é aquele dizimista que um dia vai dar 100, 150, 200 mil reais de dízimo por mês. Isso significa que você está ganhando alguns milhões. E não tem problema nisso. Há muitos homens de Deus que foram riquíssimos na Bíblia. O problema é quando a riqueza entra para ser o centro da nossa vida. Esse é o engano das riquezas. Onde eu aprendo sobre isso? 1 Timóteo capítulo 6, Paulo vai orientar Timóteo dizendo o seguinte: olha, os que querem ficar ricos caem em tentação e em muitos desejos descontrolados e nocivos que levam os homens à ruína e à destruição. Alguns, por cobiçarem o dinheiro, desistiram da fé e se atormentaram em muitos males. O que é o problema aí? É ser rico? Não, é querer ficar, é ter isso como objetivo. E esse é o engano das riquezas. O dinheiro não pode ser o seu foco. O dinheiro, ele tem que estar à margem. Se a palavra de Deus é o centro da sua vida, o dinheiro é um acessório para prosperar tudo aquilo que Deus tem te dado. Quem está entendendo o que eu estou falando? E Deus vai prover, sempre. Mas ele precisa ser um acessório daquilo que Deus está te dando. Pastor, estou passando um momento de escassez terrível, mas a palavra de Deus é o centro da minha vida. Por que nada muda? Calma. Jesus está ensinando algumas coisas antes de poder te dar a bênção financeira. Porque tem pessoas que, se Jesus der bênção financeira sem tratar as pedras primeiro, ela não vai saber usufruir da riqueza que Deus vai dar ou da prosperidade que vai vir. Então você precisa aprender a gerir primeiro, ou você precisa ter o teu coração no lugar certo. A terra precisa estar propícia para vir prosperidade. Do contrário, eu vou me desviar. Eu largo a palavra, que agora eu tenho o que eu precisava. Quem entende o que eu estou falando? Então esse é o engano das riquezas. Não caia nesse erro. Não tire a palavra do centro e coloque o dinheiro. Lucas vai falar em Lucas 8,14, que é lá onde fala a palavra do semeador. Ele vai falar sobre os prazeres da vida. Está aí mais uma coisa que faz espinhos crescerem e sufocarem a palavra de Deus em nós. Nós vivermos pelos prazeres da vida. Essa é a geração que mais busca isso, sabia? Permita-se. Viva a vida. A vida não é para sempre. Né? Vocês ouvem essas frases toda hora, né? Sabe o que é isso? Isso é um incentivo à libertinagem. O que é a libertinagem, pastor? É a liberdade exagerada. É a entrega completa do homem a si mesmo. Você sabia que pior do que cair na mão do diabo é cair na mão de si próprio? Pior do que um homem entregue para Satanás é um homem entregue para si próprio, porque de Satanás eu expulso e ele vai embora, ele tem que sair em nome de Jesus. O homem entregue a si próprio, ele tem que reconhecer e voltar. Você quer entender o que é um homem entregue a si próprio? O filho pródigo. Pegou a herança do pai e foi gastar com seus prazeres. Ali não tinha diabo nenhum, não. Hora nenhuma fala que o filho pródigo estava endemoniado. E não estava. Não estava. Ele simplesmente quis viver os prazeres da vida do seu próprio jeito. Foi gastar a sua vida do jeito que ele quis. Onde ele foi parar? No chiqueiro. O que ele lembrou no chiqueiro? A Bíblia diz, caindo em si. Lembrou, na casa do meu pai, até os empregados têm abundância de pão. O homem entregue a si próprio, aos seus próprios prazeres, só vai voltar para Deus quando ele cair em si. Agora o problema é que normalmente ele só cai em si quando ele já está no chiqueiro. Esse é o problema. Ele já está no fundo do poço. Aí ele lembra de Deus. Ele lembra que existe um pai. Deus o recebe de volta? Claro. Deus, a igreja, os irmãos, nós vamos receber tudo, fazer festa junto ainda. Celebrar, glória a Deus. Nós não vamos fazer igual o irmão mais velho não, que ele também estava desviado. Vamos celebrar e fazer festa porque o filho perdido voltou. Glória a Deus por isso. Porém, não é esse caminho que Deus tem para nós. Isso é espinho sufocando a verdadeira semente. Aquele menino tinha princípios, sim ou não? Ele morava na casa de um bom pai, não era?
Ele tinha princípios, ele tinha valores. O que ele fez? Ele deixou espinhos crescerem, sufocaram tudo de bom que ele tinha. O que ele fez? Foi gastar a vida nos prazeres. Então analisa o quanto entregue aos seus próprios prazeres você está. Analisa o quanto entregue a libertinagem você está. E verifique se isso não é espinho sufocando tudo que Deus quer fazer na sua vida. E por último, Mateus vai falar das preocupações da vida e Marcos vai falar dos anseios pelas coisas da vida. Aí entra para mim na parte mais preocupante dos espinhos, ou eu acho que é os maiores espinhos dos nossos dias. Numa pesquisa recente, o Brasil foi classificado como o país mais ansioso do mundo. Eu estava comentando outro dia, acho que foi com a Laine, que é interessante que eu tenho visto o número de pessoas depressivas diminuindo frente ao número de pessoas ansiosas. Com crise de pânico, com crise de ansiedade, com aquele monte de coisa. Por quê? Porque nós temos nos tornado um povo ansioso. Aí você fala, pastor, mas por que a gente tem se tornado ansioso? Porque nós vivemos na era da comparação. Nós temos no nosso celular o maior fofoqueiro da história da humanidade. Como que ele chama? Instagram. O Instagram é o fofoqueiro que conta da vida de todo mundo, mas conta só aquilo que a pessoa quer expor. E normalmente é só coisa boa. Quando a pessoa expõe algum problema na rede social, normalmente é porque ela tem problemas de carência, ela quer ser vista e tem algum problema de vitimização, ela precisa ser curada. Ela também tem problemas emocionais. Mas ali na rede social, ali no Instagram, principalmente quando a gente vai ali para os stories, cara, é só a parte feliz da vida. Aí sabe o que isso faz? Isso faz nós vivermos numa comparação constante com a vida dos outros. E deixa eu te falar, uma comparação ilógica e na maioria das vezes mentirosa. A pessoa chorou o dia inteiro, mas ela pôs um filtro na hora de fazer a foto, fez uma foto bonita e colocou lá. Dia lindo. Eu estou mentindo? Aí você está chorando, olha para aquilo e fala assim, aí ó. Nem crente é. O problema é que a gente se torna ansioso porque a gente compara a nossa vida com a vida do próximo. De repente o vizinho põe um carro melhor que o teu na garagem. O teu está quitado, o dele tem uma parcela de R$3.500 por mês. Quem deveria ser mais feliz? Você que está com o seu quitado. Só que aí você olha para o carro dele, olha para o seu e fica depressivo, ansioso. Vai lá e faz a dívida. Aí fica ansioso porque tem que pagar o boleto na segunda-feira e não tem dinheiro. E é um ciclo infernal que mata a nossa vida. Mata a alegria que Jesus nos deu. Mata a paz que o Senhor trouxe para o nosso coração. A melhor coisa que existe na vida de um ser humano é ter paz. Nada compra e nada é mais valioso. É ter paz. Agora, um ansioso não tem paz, o preocupado não tem paz. Sabe o que é preocupação? É se ocupar previamente com aquilo que não tem jeito de resolver. É se ocupar antes com algo que você não consegue fazer nada, porque você está se ocupando previamente. Você se ocupa no domingo com aquilo que você deveria se ocupar na segunda. Então você se preocupa. Você se preocupa 00:50 com o problema que você deveria se ocupar no outro dia pela manhã. Mas você se preocupa e você não dorme. Aí teus hormônios desregulam. Aí você acorda no outro dia parecendo um trapo.
E não tem força para se ocupar com aquilo que você deveria se ocupar. E aí vive o ciclo da vida, andando em círculos, se autodestruindo. Daí a pouco você está com gastrite, daí a pouco com pressão alta, daí a pouco com crise de ansiedade. Aí tem que parar no hospital, tomar um sossega-leão, alguém te carrega para casa de volta. Isso é terrível. Eu não estou minimizando a dor que isso causa. Mas o que eu estou tentando dizer é que se tem alguém com quem você tem que se comparar, é com você mesmo. Deixa eu te ensinar como faz comparação. Olha no espelho e pergunta para aquela pessoa que você está vendo: quem era você um ano atrás? E quem é você hoje? Houve evolução ou retrocesso? Você não pode se comparar com ninguém. Sabe por quê? Porque o projeto que Deus tem para a tua vida é único, o teu DNA é único, o teu código genético é único, a tua íris é única, a tua digital é única, então o teu propósito é único. Então você não se compara com ninguém, porque o que Deus tem para fazer na tua vida, os frutos que tem para brotar de você, não vai brotar de ninguém. A história que Ele tem para você, Ele não tem para ninguém. Então você vai se comparar com você. Quem era eu há um ano atrás? Quem era eu há 2 anos atrás? Como eu estava naquele dia e como eu estou hoje? Essa é a melhor comparação que você tem que fazer. 25 ou 26 hoje, gente? 26 de maio de 2023. Abre a tua agenda. Onde eu estava? O que eu estava fazendo? De repente você vai olhar e falar assim: eu estou melhor hoje. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Eu andei, eu fui para frente, eu prosperei. Porque prosperidade não é ter muita coisa, prosperidade é avançar. Avançar no teu caráter, avançar nas suas condutas, avançar na tua maneira de viver, avançar no seu relacionamento com as pessoas, avançar financeiramente. Prosperidade é ir para frente. E você só compara a tua prosperidade quando você olha você com você mesmo. Do contrário, é inútil. Aí a gente vai se encher de ansiedade. Agora, deixa eu te falar o que Jesus ensinou sobre ansiedade. É muito lindo. Mateus 6, do 25 ao 34. Vamos ler o texto? Mateus capítulo 6, versículo 25. Coloca para mim, por favor. Coloca aqui no telão. É essa versão aí mesmo. Vocês são bons, hein? Vejo que és profeta. Vamos lá. Presta atenção aqui. Porque na NVI não está escrito ansiosos, mas a tradução da palavra grega é ansioso mesmo. Por isso vos digo, não fiqueis ansiosos quanto à vossa vida, com o que comereis ou com o que bebereis, nem quanto ao vosso corpo, com o que vestireis. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que o vestuário? Pode ir andando para mim, próximo. Olhai para as aves do céu, que não semeiam nem colhem, nem ajuntam em celeiros, mas o vosso Pai Celestial as alimenta. Acaso não tendes muito mais valor do que elas? Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar sequer 1 hora à duração da tua vida? Fala para mim aqui, quem pode levantar a mão e falar assim: pastor, eu tenho certeza que amanhã, 6 da manhã, eu estou levantando vivo. Se preocupar para quê? Deita e dorme, cara. Vai que Jesus chega na madrugada. Não é? E se Jesus não chegar, vai que uns anjos batem lá na porta e falam assim: ó, chegou a sua vez. Aí você fala: mas já? Então, a tua senha estava antes. Bora. Se for para ir com Jesus eternamente, tudo bem.
Eu vou falar para Jesus assim: Senhor, a Laine vai chorar tanto, coitada. Olha lá, Deus que me livre. A gente não sabe nem se vai acordar vivo amanhã, cara. Aí a gente tem gastrite hoje por causa do que tem que viver amanhã. Isso é espinho sufocando tudo que Deus tem para fazer na nossa vida. Isso é espinho, a gente não pode acrescentar uma hora sequer a duração da nossa vida. Mas vamos continuar. É a próxima. E por que andais ansiosos quanto ao que vestir? Olhai os lírios dos campos. Olhai como os lírios do campo crescem. Eles não trabalham nem tecem. Mas eu vos digo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Se Deus veste assim a planta do campo, que hoje existe, e amanhã é jogada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos? Pois os que não creem, os gentios, vamos colocar aqui, não vou explicar agora, os que não creem, é que procuram todas essas coisas. E de fato, o vosso Pai Celestial sabe que vocês precisam de tudo isso. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Coloque a palavra de Deus no centro. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. E colocar a palavra de Deus no centro não é ser preguiçoso, não ir trabalhar, não levantar, não distribuir currículo, não se preocupar com a família, não se preocupar com o sustento, porque Deus manda nós fazermos isso. Não confunda as coisas. Não, agora eu estou crendo em Deus. Agora Deus é o meu sustento. Então levanta de manhã, olha para o sol e vive de luz, querido. E não vem pedir cesta básica, não. Paulo falou assim, ó: se não quer trabalhar, também não coma. Está escrito, é Bíblia. Então levanta, vai à luta, procura trabalho, se reinventa, faz curso, se dedica. Ora, a palavra de Deus no centro. Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Por onde eu vou? Eu estou perdido, o dinheiro está escasso, eu não sei o que fazer. Jesus, tem misericórdia de mim, mas eu não quero que esse espinho me sufoque. O Senhor vai continuar sendo o centro da minha vida, o meu alvo, e eu preciso da tua direção. Busque o reino primeiro, todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então coloque a palavra de Deus no centro, e você vai mandar o facão nos espinhos. E tenha paz, querido. Vamos para o próximo texto, Filipenses 4:4. Paulo também ensinou sobre ansiedade. Filipenses 4:4, pode pôr na NVI mesmo. Isso, vamos lá. Alegrem-se sempre no Senhor. Direi novamente, alegrem-se. Por que ele começa a falar de alegria quando ele fala de ansiedade? Porque a ansiedade é justamente a insatisfação com aquilo que se tem e com aquilo que está acontecendo. Então eu não tenho alegria. A ansiedade é justamente essa esfera de insatisfação e de jogar a alegria toda fora. E ele repete, alegrem-se. Que a amabilidade de vocês seja conhecida por todas as pessoas. Perto está o Senhor. Vai para o próximo. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, por meio da oração e da súplica, com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Paulo está ensinando a vencer a ansiedade. Como você vence a ansiedade? Você vai para oração, vai suplicar a Deus, e não vai apenas suplicar, mas vai também agradecer. A ação de graças é agradecimento. Pastor, mas eu vou agradecer porque a coisa está tão difícil. Agradeça pela vida, pelo ar que você respira, pela saúde. Agradeça pela ideia que ainda não chegou, mas que já está no coração de Deus. Deus, eu sei que o Senhor tem uma ideia para mim, coloca ela dentro de mim. Faz o download do céu, Jesus. Faz a aplicação, instala o aplicativo aqui, deixa ele funcionar. Eu preciso de uma direção do Senhor para que as coisas aconteçam. Então você entra com súplica e entra com ação de graça e apresenta os seus pedidos para Deus.
Para quê? Próximo versículo. Então, quando você corre para Deus, você corta todos os espinhos. Então a paz de Deus, que excede todo entendimento, a paz de Deus que não tem a ver com o que está acontecendo ao redor, não tem a ver com o que você está vivendo, a paz de Deus que excede tudo, vai guardar o quê? A terra. Se a paz de Deus não guarda a terra se enche de espinho. Entenderam? Agora, como eu faço a paz de Deus estar em mim? Eu volto para Deus com súplicas, com ação de graças e com oração. Pastor, mas está doendo, chora para Ele. Mas eu estou com vontade de gritar, grita para Ele. Mas pastor, está difícil, vai para Deus. Clama, suplica e agradece. E a paz dele vai encher o seu entendimento. A paz dele vai encher a sua vida. E é uma paz que excede toda a compreensão humana. É uma paz que não se explica. É a paz que Jesus disse assim, ó, eu deixo a minha paz e não a dou como o mundo dá. Porque a paz que o mundo oferece, ela é completamente condicional. Se a condição está boa, eu tenho paz. Se a condição não está boa, eu não tenho paz. Essa não é a paz de Jesus. A paz de Jesus excede todo o entendimento, todas as coisas, e guarda o teu coração para que ele seja sempre frutífero. Vai guardar o seu coração e os seus pensamentos em Cristo. Aí sabe o que acontece? Vem a última terra. A semente caiu em terra boa e frutificou 30 vezes mais, 60 vezes mais e até 100 vezes mais. Se o teu coração é guardado no Senhor e você busca ao Senhor para ter paz, para andar com Ele, querido, deixa eu te explicar uma coisa. Se a palavra de Deus vem para o centro, se você deixa Ele tirar as pedras e se você corta todos os espinhos para que a palavra dele seja o teu guia, deixa eu te explicar uma coisa. Não há o que não multiplique na tua vida. Não há o que não prospere nas tuas mãos. Não há o que não dê certo, a não ser que você esteja forçando a fazer algo que Deus não quer para você de jeito nenhum. Aí pode ser que vai dar errado. Do contrário, não tem como dar errado. Quando Deus dá uma direção, não tem como dar errado. Quando Deus manda a gente fazer alguma coisa, Ele paga a conta, Ele traz a provisão, Ele dá inteligência para gerar recurso. Ele faz, porque se é diferente disso, tem que ver o que está acontecendo, porque às vezes não foi Ele que mandou. Ou Ele te levou para um lugar só para quebrar o seu orgulho, arrancar pedras. E está mexendo aí, calma que o tempo da bonança vai chegar. O choro pode durar uma noite. A alegria vai vir pela manhã. E a frutificação vai chegar. Flores, frutos e colheita. E desfrute. Por 30, por 60 e 100 vezes mais. Só deixe Deus no centro da tua vida. Coloque-se de pé, querido. Nunca mais se esqueça dessa parábola. Leia ela sempre. Deus tem grandes coisas para fazer aí, querido, mas Ele tem que mexer e te deixar livre para frutificar. Às vezes tem travas aí que estão impedindo a sua frutificação. Pode ser as pedras, a dureza ou os espinhos. Mas Jesus quer mexer aí hoje. Jesus quer tirar tudo daí de dentro e fazer de você uma terra boa. Tem uma canção do Morada Antiga que diz que a palavra de Deus é uma semente, o nosso coração é uma terra boa. Então nós temos que entender que há um processo para sermos boa terra. Deus quer mexer na sua terra hoje, querido. Deus quer te trazer uma paz que excede todo entendimento. Eu profetizo no nome de Jesus que você vai dormir essa noite. Eu profetizo no nome de Jesus que em paz você deitará e dormirá, porque o Senhor te faz habitar em segurança. Eu profetizo paz para a tua mente. Eu profetizo paz para o teu espírito. Eu profetizo uma paz completa, porque espinhos estão sendo cortados hoje e a palavra de Deus está tendo devido lugar na tua vida. Eu profetizo paz na tua vida, porque as ocupações de segunda-feira são de segunda-feira, já basta a cada dia o seu próprio mal.
As ocupações de terça, de quinta, são de terça e de quinta. Descansa o teu coração no teu Deus. Ele é a tua segurança, Ele é o teu Senhor, o teu porto seguro. Ele é o teu sustento. Descansa nele. Deus quer levantar um povo sadio, poderoso, e um povo preocupado e ansioso não vai dar espaço para o poder de Deus atuar. Porque está ocupado com as coisas da vida, sufocado com as coisas da terra, até nos dias que não deveriam estar. Aí sabe o que acontece? Você não encontra um lugar de descanso. Te estimulo muito a assistir a palavra que o pastor Juscelio pregou aqui um mês atrás, naquele sábado de manhã. Vai entrar no YouTube amanhã? Vai entrar quando? Amanhã? É uma palavra sobre descanso, poderosíssima. Nós precisamos aprender a descansar em Deus, senão a gente vai morrer ansioso. Morre de ataque cardíaco, morre de infarto, morre de pressão alta, morre de gastrite, porque a gente não consegue lidar com as coisas da terra, porque tudo é no comparativo. Ei, Deus te quer livre. Deus te quer livre para viver a vontade dEle. Deus quer te dar paz, e uma paz que excede todo entendimento. Todo entendimento.